Yusdali é o tipo de cidade que parece esquecida por Deus. Uma estrada principal, meia dúzia de casas de madeira, e uma igreja no topo de uma colina, que nunca deveria ter sido reaberta. Em outubro de 2022, Victor McCarthy, investigador paranormal, viajou até lá para apurar o desaparecimento de uma jovem chamada Emily Warren. Mas o que ele encontrou não foi uma simples história de sumiço. O que você vai ouvir agora é baseado em arquivos extraídos de gravações reais. Victor nunca voltou. E o que ele descobriu, talvez não devesse ser conhecido por ninguém. Tudo começou com um e-mail. Sem título, sem remetente claro. Apenas uma frase no corpo da mensagem. Eles estão selando almas dentro de corpos vivos. Venha antes que seja tarde. Victor já tinha investigado dezenas de casos estranhos. Casas assombradas, possessões forjadas, aparições duvidosas. Mas algo naquela mensagem parecia diferente. O nome da cidade, Yusdali, só aparecia em registros antigos. Era como se tivesse sido apagada do mapa. Ele dirigiu por horas, cruzando florestas densas e estradas abandonadas. Quando finalmente chegou, o sol já tinha sumido, e um frio seco tomava conta do ar. No topo de uma colina, a velha igreja da cidade se destacava como uma cicatriz escura no céu. Victor encontrou Julia Warren, irmã da garota desaparecida. Ela estava visivelmente abalada. Ela entrou naquela igreja numa noite, e nunca mais saiu, disse Julia. Eu ouvi ela gritar. Eu juro que ouvi. Segundo Julia, a igreja havia sido reaberta por um grupo misterioso que se dizia curandeiro espiritual. Mas nenhum nome era registrado, ninguém sabia de onde vieram. Eles apenas apareceram. Victor decidiu entrar. Levaria apenas seu celular, uma lanterna e um gravador de áudio. A porta da frente estava aberta. E o ar era denso. Como se cada passo exigisse mais força do que o normal. No altar, não havia cruz. Apenas um símbolo estranho, gravado em sangue seco, um hexágono com espirais no centro. Victor o desenhou num papel e guardou no bolso. Mal sabia ele que aquele símbolo abriria as portas para algo muito mais antigo que o próprio cristianismo. Foi ali que tudo começou a desmoronar. Victor passou a noite em um motel barato no centro de Yusdali. O lugar cheirava a mofo e abandono. Ele mal dormiu. Às 3 da manhã, acordou com um barulho vindo do quarto ao lado, algo entre uma prece e um sussurro em latim. Quando foi verificar, o quarto estava vazio. Nenhum hóspede registrado naquele número. O recepcionista apenas respondeu: "Esse quarto tá fechado há meses." No dia seguinte, Victor voltou à igreja. A porta estava trancada dessa vez. Mas por uma janela lateral, ele conseguiu entrar. E foi ali que encontrou o porão. Uma escada antiga levava para um subterrâneo de pedra. No fundo, cobertas por poeira e panos rasgados, ele encontrou fitas VHS, dezenas delas, organizadas em caixas com datas e nomes. Curioso, levou algumas de volta para o motel. Conectou uma das fitas a um adaptador antigo e apertou o play. A gravação mostrava uma sala escura. Uma jovem estava amarrada a uma cadeira. Ela chorava, tremendo. Ao redor, 4 figuras encapuzadas seguravam velas pretas e murmuravam em uma língua desconhecida. No canto inferior da fita, uma data, 14 de abril de 1986. A mulher gritava: "Eu só queria sair. Por favor." E então, silêncio. No instante seguinte, ela parou de gritar. Parou de se mexer. Mas seus olhos ficaram abertos. Olhos que não piscavam mais. Victor congelou. Recuou o vídeo. E viu algo que antes não percebera: o símbolo. Gravado no chão da sala, o mesmo hexágono espiralado do altar. As outras fitas mostravam mais. Homens, mulheres, crianças. Sempre com os mesmos rituais. Sempre com o mesmo fim. E sempre alguém nos bastidores dizendo a mesma frase: "A colmeia precisa de corpos. A colmeia precisa viver." Na manhã seguinte, Victor tentou entregar uma cópia da fita à polícia local. Mas foi ignorado.
O xerife sequer assistiu. Você está mexendo com coisas que não entende, ele disse. Algumas portas, quando abertas, nunca mais se fecham. De volta ao motel, Victor percebeu que sua mala havia sido revirada. E a fita original havia sumido. No espelho do banheiro, com letras vermelhas, alguém havia escrito: "Pare de buscar. A colmeia observa." Naquela noite, Victor decidiu ir até o hospital antigo de Usdale, abandonado desde os anos 90. Ali, ele encontraria respostas que jamais deveria ter procurado. O antigo hospital de Usdale foi fechado depois de um incêndio em 1995. As paredes externas ainda carregavam marcas escuras de fuligem. Mas Victor sabia que precisava entrar. A porta dos fundos estava emperrada, mas com um empurrão seco, ela cedeu. O ar lá dentro era irrespirável. Cheiro de madeira queimada, ferrugem, algo morto. Nos corredores vazios, as janelas estavam cobertas por tábuas. Cada passo de Victor ecoava como se a própria escuridão estivesse escutando. No térreo, nada além de ruínas. Mas no subsolo, ele encontrou um arquivo. Dentro, pastas mofadas, laudos médicos com datas apagadas. E prontuários com nomes que ele já tinha visto nas fitas. Emily Warren, Sarah Gomes, Dylan Foster. Todos constavam como internados voluntariamente. Mas nenhum deles tinha alta registrada. Victor abriu uma gaveta trancada com um arame enferrujado. Dentro, havia apenas um envelope preto. Sem remetente. Sem destinatário. E dentro dele, um mapa desenhado à mão. Era o subsolo do hospital. Mas mostrava uma sala que não constava nos registros oficiais. Atrás da sala de radiologia, escondida por uma parede falsa. Victor seguiu o mapa. Contou os passos, sentiu as paredes. E então, ouviu. Uma batida leve. Como se alguém, ou algo, respirasse do outro lado. Ele encontrou a parede falsa, e, atrás dela, uma escada. Não de metal ou concreto, mas de ossos. Vertebrados humanos, encaixados, formando degraus. E no fundo, o ritual. A sala subterrânea era circular. Velas acesas. Um altar feito de carne seca, com olhos costurados nas laterais. E no centro, Emily. Ou o que restava dela. Ela estava em transe. Os olhos abertos, mas sem pupilas. A boca movendo-se em silêncio, como se falasse com algo que Victor não conseguia ver. Do teto, pendia um grande símbolo de madeira, o hexágono espiralado. E ao redor dela, 5 figuras encapuzadas. Cantando em uníssono. Não um idioma humano. Mas um som que parecia vibrar por dentro do crânio. Victor tentou sair, mas seus pés não obedeceram. Era como se o chão sugasse sua energia. Como se a sala tivesse vontade própria. E então, uma das figuras se virou. Não tinha rosto. Apenas uma máscara de cera derretida com uma única palavra entalhada. Uno. Você viu demais, disse a figura, sem mexer os lábios. Agora você é parte da colmeia. A última coisa que Victor viu foi o símbolo girando lentamente sobre sua cabeça. Girando, até tudo ficar preto. Victor acordou em um lugar que não reconhecia. As paredes brancas. Sem janelas. Sem portas. Apenas uma câmera vermelha o observando do teto. Ele estava preso. No braço, uma pulseira com seu nome. E um número. Paciente 014, estágio 2. Mas 2 de quê? Nos dias seguintes, a dor de cabeça se intensificou. Ele ouvia vozes, mesmo quando não havia som. E sempre a mesma frase. A colmeia vive em você. Às vezes, ele via rostos no espelho. O dele, distorcido. Vestido com um manto. Recitando rituais. Victor gritava, lutava, batia nas paredes. Mas ninguém vinha. Apenas a câmera, sempre vermelha. Gravando tudo. Até que um dia, ele acordou diferente. Sentado, calmo. Como se algo dentro dele tivesse se encaixado. No espelho, ele viu sua imagem sorrindo,
mas ele não estava sorrindo. A porta do quarto finalmente se abriu. E pela primeira vez, ele saiu. Sem resistência. Como se já soubesse para onde ir. Desceu as escadas. Passou pelos corredores. E chegou a uma sala ritualística, igual à que vira antes. Mas agora, ele estava no centro. Ao redor, dezenas de figuras encapuzadas. Algumas, com rostos familiares. E então, uma voz ecoou. Não do alto-falante, mas de dentro da mente dele. A colmeia precisa de corpos. A colmeia precisa de guias. Vitor ajoelhou. Colocou as mãos sobre o símbolo no chão. E sorriu. Em Uzdali, ninguém mais ouviu falar de Vitor. A igreja foi destruída por um deslizamento. O hospital, demolido por ordem do governo federal. Mas nas últimas semanas, relatos estranhos começaram a surgir em outras cidades. Pessoas desaparecendo. Símbolos estranhos surgindo em túneis abandonados. E fitas VHS anônimas sendo deixadas em caixas de correio. Todas com a mesma frase na etiqueta. A colmeia precisa de corpos. E aí, você acreditou nessa história? Ou talvez tenha sentido que algo não está certo. Se você ficou com a sensação de que há mais por trás disso, deixe seu comentário. O que você acha que aconteceu com Vitor? A colmeia realmente existe. E se você quer mais histórias como essa, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Porque, quem sabe, você possa ser o próximo a ouvir o chamado. Nos vemos no próximo vídeo, mas até lá, lembre-se de manter os olhos bem abertos.